Olá, gente. Eu sou Valburg Melo, entusiasta das questões de gestão condominial, e eu queria falar com vocês a respeito de responsabilidade do síndico dentro do condomínio. Pois é, tem muita gente que se candidata a síndico, tem muita gente que se propõe a administrar um condomínio sem saber dessa responsabilidade. O síndico é, sim, o responsável civil e criminal pelo condomínio. Se você olhar lá no artigo 1348 do Código Civil vigente, ele trata especificamente dos deveres do síndico. E entre eles, diz lá que o síndico é o responsável ativo e passivo pelo condomínio, né, em questões judiciais ou extrajudiciais. Quer dizer, fazer um contrato é o síndico quem faz, que é responsável por fazer, e por suas cláusulas, pelos serviços, pela fiscalização, pelo pagamento. Se tem uma ação judicial contra o condomínio, o síndico é o responsável responsável por criar e fazer e contratar um advogado, uma assessoria jurídica para fazer a defesa. Assim como também, se o condomínio quiser mover uma ação contra um condômino, contra uma prestadora de serviço, o síndico também é o responsável. Só que até aí tudo bem, né? Até aí é uma coisa tranquila. Sem querer fazer medo a ninguém, é importante falar que o síndico é responsável por tudo que dá certo e por tudo que dá errado no condomínio. Em que sentido, Valburg? No seguinte sentido. Se você olhar lá, ainda no Código Civil, no artigo 186, que é colaborado com o artigo 927, diz lá que qualquer pessoa que causar dano material ou imaterial a outro é responsável por repará-lo. E aí é onde entra a questão do síndico. De que forma? Digamos que o síndico saiba que no seu condomínio a cerca elétrica, o sistema de proteção de cerca elétrica, concertina, sensor de presença, câmera, está com problema. E ele não resolve esse problema. Ele não marca uma assembleia, ele não marca uma reunião com seus conselhos, se tiver no condomínio com as comissões, no caso a comissão de segurança, ele simplesmente deixa para lá, ignora. Aí ele incorre na questão da imprudência. Não é negligência porque ele sabe do problema, ele está sabendo do problema. Negligência é se ele não souber do problema. Se ele não souber do problema e houver, por exemplo, alguém pular um muro, roubar um bem de alguém, invadir um apartamento ou qualquer outro tipo de ilegalidade que cometa, o síndico é diretamente responsável, sim. Por quê? Porque ele sabia do problema, caso ele saiba, né? Ele sabia do problema, não tomou nenhuma providência, não convocou a assembleia, não marcou a reunião para sanar essa deficiência, essa falha. O mesmo acontece se ele não souber. Digamos que o elevador do prédio está com um problema e ele não tem a manutenção periódica, ele não faz um plano de manutenção, e aí o elevador dá um problema e fere alguém, causa um dano a alguém. O síndico é responsável, nesse caso, por negligência, porque ele não sabia do problema, mas ele é o responsável por fazer a manutenção. Tá bom? Aí ainda existe mais a questão do dolo e a questão da culpa, que aí complica mais ainda a vida do síndico. Tá? O pulo do gato, que aí é uma coisa que a gente coloca nesses vídeos, vai colocar nesses vídeos, é justamente a questão de como você fazer para resolver essas pendências. Por exemplo, não é muito comum, mas é muito usual você fazer nos condomínios as comissões. Comissão de segurança, comissão de manutenção, comissão de recreação, comissão de obras. E aí nessas comissões você tenta colocar pessoas que são especialistas, que conhecem o assunto. E essas pessoas colaboram de maneira gratuita, é claro, orientando o síndico, orientando o corpo diretivo do condomínio a tomar providências para que eles não incorram nessas responsabilidades. Tá bom? É interessante isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.